Bom dia! As misericórdias já se renovaram na sua vida hoje? Como é que você tá? Você tá bem? Você sentiu minha falta? Eu acho que você sentiu minha falta, né? Já faz uma semana que eu não apareço aqui, nem na quinta, nem no domingo. Por quê? Segundo semestre começou na faculdade e tá assim, ó, pipoco do trovão. Vocês entendem? Eu não imaginava que ia estar tão difícil e tão corrido, com tanta coisa pra entregar. Ai, meu Deus do céu, socorro. Tinha me planejado pra isso não acontecer. Porém, às vezes as coisas não saem como a gente planeja, né? Então, tive que me dar aí uma semaninha e alguns dias pra eu poder me reorganizar e recalcular a rota e assim conseguir voltar. Bom, gente, e hoje nós estamos aqui com mais um episódio de EBD com a Lê, né? Todo domingo agora, se você não sabe, nós vamos ter EBD com a Lê, que é a nossa escola bíblica dominical aqui do canal. Então, se você não conhece, se você tá chegando agora, eu vou deixar linkado aqui a playlist com todos os episódios que a gente já teve até hoje do EBD com a Lê, porque é muito importante que você assista do começo pra você entender o fio da meada. Beleza? Combinado? A aula de hoje é a terceira dica do primeiro vídeo. E se você também não tá entendendo muito bem, o que acontece? No primeiro vídeo dessa série, eu te dei 5 dicas pra começar a ler a Bíblia. O que você precisa fazer pra dar início nesse estudo. E a terceira dica que eu te dei é a dica que a gente vai se aprofundar um pouco mais hoje, que é sobre a estrutura bíblica, a sua linha em ordem cronológica, o seu fundamento e tudo mais. E tem uma novidade pra você. Aqui na descrição, antes de você começar a assistir esse vídeo, você vai encontrar um link que vai te direcionar para uma prova. Sim, eu preparei uma provinha pra você, muito simples, muito fácil, e que se você for bem, se você participar, você vai ter acesso a um material lindo, exclusivo, que eu preparei pra você, aluno da nossa escola bíblica dominical. O que é esse material, Letícia? Tudo que eu vou te falar aqui nessa aula de hoje, você vai receber em PDF, com direito a uma linha do tempo, com datas, com referências, com tudo o que eu vou citar aqui hoje pra você nesse material. Então não perde a oportunidade de fazer a provinha. Tá muito simples, tá muito fácil e você consegue ter acesso a esse material. É gratuito, não vai pagar nada, tá? É isso. Então, assim que você acabar de assistir a aula, faça a provinha, deixa ali registrado o seu e-mail e eu vou te enviar por e-mail esse conteúdo maravilhoso que eu preparei do fundo do meu coração. É especial pra você que tá aqui desde o início na nossa escola bíblica dominical. Então, vamos lá. Junta seu material, o seu caderninho, a sua Bíblia e vambora. Gente, pra gente começar, eu vou chamar o nosso convidado mais que especial da nossa escola bíblica dominical, que apareceu na última aula e vai aparecer a partir de hoje, que é o professor Antônio. Sim, ele vai iniciar a nossa aula e ele vai ajudar a gente nesse início, porque pra gente começar a falar sobre estrutura bíblica, a gente precisa entender qual é a estrutura bíblica que a gente vai analisar. Por quê? Existem várias montagens bíblicas, várias estruturas, e a que a gente vai explicar aqui hoje é a estrutura base do cânon bíblico tradicional que nós, cristãos, evangélicos, protestantes, utilizamos. Por quê? Porque a Bíblia católica, por exemplo, ela tem outra configuração. Então, o que nós vamos estudar aqui é a base da Bíblia cristã protestante, ok? Combinado? Só que você que é católico e está me assistindo, ou você que tem outra religião, que acompanha um outro tipo de cânon, você vai conseguir entender essa aula, não tem problema, não se preocupe. Por quê? Porque os livros que eu vou citar tem na sua Bíblia, independente se você é cristão evangélico, se você é protestante, se você é católico, enfim. Entendeu? O professor Antônio vai dar essa introdução pra gente, ele vai falar justamente sobre isso, sobre cânon bíblico. Da onde surgiu? Quem foi que criou? Quando foi o primeiro? Enfim. Então ele vai dar essa introdução pra gente e a gente realmente entra no que nos interessa. Vambora? Professor Antônio! Bom dia! Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. É sobre o cânon bíblico. Então, o contexto que eu vou falar um pouquinho hoje é sobre o contexto das Bíblias que foram geradas da Igreja Protestante. Eu não vou entrar no mérito de outras denominações, mas eu quero aqui frisar que o cânon ele é muito mais complexo com relação aos códices, aos pergaminhos, aos papiros que foram escritos. Bom, o cânon ele vem da palavra grega que significa vara de medir ou metro. Então, vamos pensar comigo. Quando eles escreviam em pergaminhos, esses pergaminhos geralmente eram de metro, né? Eram grandes. Então, por isso que chama cânon, ou vara de medir em grego. A tradução da Bíblia, né, que é da Torá, totalmente em hebraico.
ou aramaico. Então o que eles tinham que fazer? Estava no Império Grego na época, na pessoa de Ptolomeu. Então, a partir desse imperador em específico, começou-se então a solicitação de como fariam para traduzir da Bíblia hebraica ou aramaica para o grego. Aí levantou-se 70 ou 72 judeus para traduzir a Bíblia do Velho Testamento ou Primeiro Testamento da Bíblia hebraica para o grego. Então, esses judeus ficaram muito tempo fazendo a tradução só do Pentateuco. Diz mais ou menos de 285 a.C. a 7 a.C. Então é muito tempo para traduzir, né? Do hebraico para o grego. Quando a gente ouve falar de Septuaginta, então foram esses caras, né, esses judeus, 70 judeus ou 72, que fizeram essa tradução para o grego. Bom, vários concílios foram feitos durante os tempos. Cada concílio, de uma certa forma, tentaram resumir ou acrescentar alguns livros que eles achavam que eram ideais para o povo, ou mesmo para os catedráticos. Agora, durante a reforma, a partir do ano 1517, começaram então a desenvolver esse tema muito importante, que era essa canonização. Quais livros seriam inseridos na Bíblia Sagrada? Então, a partir de 1517, mais ou menos, é que foram acrescentados esses livros, ou tirados alguns livros. Através da reforma, tiraram os seus livros deuterocanônicos, né? Que são os livros apócrifos que estavam enxertados também durante esses anos. Na Bíblia protestante foram tirados esses livros e achavam que eles eram livros literais para estudos mesmo, mas não sim inspirados pelo Espírito de Deus. E acabaram colocando na Bíblia nossa de hoje, que nós temos os que são os 39 livros do Velho Testamento. O Novo Testamento já veio com o grego. Todos os apóstolos na época já tinham o conhecimento do grego, porque o Império Grego estava reinando também até chegar o Império Romano. A partir desse momento, a Bíblia passou então a ter os 39 livros que nós temos hoje do Velho Testamento, e os 27 livros do Novo Testamento. Então eu queria deixar aqui para vocês esse momento, né, do professor Antônio, que falando um pouquinho sobre o cânon. O que eu falei foi muito básico aqui, mas o importante é vocês estudarem. É um tema muito gostoso para estudar. A gente vai saber que, de fato, nós precisamos entrar na história, né? A história bíblica nos dá esse enlevo para que possamos literalmente entender os conceitos, os contextos da palavra. Então, que Deus abençoe você, que vocês tenham uma ótima semana. Até a próxima aula. Um abraço. Obrigada, professor Antônio. Feita essa introdução, a nossa elucidação sobre o cânon bíblico que nós vamos estudar e de onde ele veio, o que ele é e por que ele é assim, maravilhosa, porque o professor Antônio arrasa, mestre maravilhoso dos nossos corações. Muito obrigado, pai. Vamos começar do começo. A Bíblia, num todo, tem 66 livros. Esses 66 livros são divididos em capítulos e versículos. Cada livro bíblico vai trazer um assunto específico de uma época, de uma história. E essa história específica de cada capítulo, de cada livro, juntas num contexto, vão sempre mensurar o próximo acontecimento. Então, o cânon bíblico que nós conhecemos, o tradicional, Gênesis, Êxodo, Levítico, que a gente vai falar sobre os livros daqui a pouquinho. Mas esse cânon tradicional, ele leva a gente do início, ou seja, da criação do mundo, até o Apocalipse, que é o fim de tudo. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre o Apocalipse, então dá uma olhada aqui. É uma reflexão sobre a gente estar vivendo os últimos dias. Então, esses 66 livros, eles também são divididos em duas partes. O Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, como inclusive a gente já falou aqui, ele vai trazer tudo o que aconteceu do início até Jesus. E o Novo Testamento vai trazer tudo o que aconteceu de Jesus pra frente. E agora a gente vai aprender todos os livros, tá? No material de apoio você vai ter certinho, explicando tudo mais, né? Todos os nominhos, e enfim, dadadadá. Mas hoje a gente vai fazer um apanhado geral sobre o que cada livro fala, e eles estão mais ou menos agrupados em assuntos. Então vamos começar pelo Velho Testamento. O Velho Testamento, composto por 39 livros, 39 livros, é o maior testamento bíblico e ele é composto pelos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas.
são os 39 livros bíblicos do Velho Testamento. Esses 39 livros do Velho Testamento podem ser agrupados de acordo com o seu conteúdo. Os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles são o Pentateuco. São os 5 primeiros livros. E esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Moisés, aquele das tábuas da lei, que subiu no monte. Ai, eu sou péssima. Pois é, então Moisés escreveu esses 5 primeiros livros do Velho Testamento. E esses 5 primeiros livros vão falar pra gente o início de tudo, Gênesis, o êxodo no Egito, Êxodo, a configuração das leis, Levítico, a cronologia dos fatos e até tudo isso acontecer, Números, e Deuteronômio, que também é lei, tá? Então, basicamente, a maioria desses livros é lei, tá? Então, eles repetem muita coisa, realmente é muito difícil de terminar de ler. Quem tem dificuldade para ler a Bíblia, ler o Pentateuco é muito complicado. Gênesis, Êxodo vai, agora o resto é complicado. Levítico, Números e Deuteronômio é um pouco difícil. Maçante. Ai, meu Deus, nunca acaba. Mas vai dar certo, gente. Força na peruca, vocês conseguem, porque é importantíssimo ler esses livros e entender qual a lei que regia esse tempo. Tudo na Bíblia é importante. Não é porque é chato de ler que você vai deixar de ler. Fiquei nervosa. Tá, passou. A próxima divisão dos livros bíblicos do Velho Testamento começa em Josué. A partir de Josué até Jó, esses 13 livros são os livros que compõem a história, tá? Então eles são chamados de livros históricos. E eles contam muitas coisas, muitas histórias. Então, se você quiser saber quais histórias, você vai ler. Então ele começa lá na entrada da Terra Prometida e termina lá em Jó. Lembrando que os livros do cânon que a gente conhece, eles não estão alinhados de acordo com a cronologia em que foram escritos, tá bom? Eles são alinhados dessa maneira que eu tô te explicando. Pentateuco, livros históricos, e o próximo são os poéticos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses 4 livros, eles compõem os livros poéticos da Bíblia, tá? Então, são os livros que realmente parecem poemas, ou que têm um cunho mais emocional, ou mais romântico, como Cantares. A próxima divisão são os livros dos profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel. E eles compõem os livros dos profetas maiores, tá? Os próximos são os profetas menores, e são todos os livros restantes até o Novo Testamento chegar. Então, assim, a gente fecha o Velho Testamento, tá? Ele é dividido dessa maneira. E depois de Malaquias, se passaram mais ou menos 400 anos antes do próximo livro ser escrito ou do próximo acontecimento acontecer para ser retratado, que no caso foi Jesus. Tá, vamos entrar no Novo Testamento agora, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João, os 27 livros então, do Novo Testamento a questão. O Novo Testamento tem 27 livros, e ele é dividido dessa maneira. Primeiro nós temos os Evangelhos, os 4, que eu já até citei aqui no canal várias vezes, porque eu sempre indico para que você comece a ler a Bíblia, se você nunca leu, pelos Evangelhos, tá? Então você vai entender ali a história de Jesus e saber como é que foi tudo isso. E quem nunca pegou na Bíblia não vai saber onde é que tá a história de Jesus, porque a Bíblia é gigante, né? 66 livros. Então, para você que quer começar, é muito legal começar pelos Evangelhos e pelo Novo Testamento. O próximo livro é o livro de Atos. E o livro de Atos vai contar pra gente um pouquinho dos Atos dos Apóstolos de maneira geral. Então, quem foram os apóstolos? Quem foi que deu continuidade na missão de Jesus aqui? Quem foi que deu início realmente à igreja primitiva e começou tudo que a gente tem hoje, tá? Então é muito importante, Atos é maravilhoso. Próxima parte, vamos começar a perceber as cartas de Paulo, as cartas paulinas. As cartas paulinas vão de Romanos a Filemão, que foram cartas que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu às igrejas que ele fundou.
Então, quando você lê Atos, você vai entender pra onde que Paulo foi, tudo que aconteceu ali, naquele meio. E quando você vai pras cartas, você entende que ele estava instruindo a igreja já estabelecida em algumas cidades. Então, quando a gente fala carta aos romanos, obviamente, foi a carta que ele escreveu pra igreja de Roma. Entendeu? Então, é basicamente isso a ideia. As cartas a Timóteo também, que foi porque ele escreveu a carta pra Timóteo, ele também escreveu a carta pra Filemon, ele também escreveu a carta, enfim. Então, eu acho que vocês entenderam, tá? Vai de Romanos a Filemon. Depois de Filemon, a gente tem o livro de Hebreus. O livro de Hebreus não se sabe quem escreveu, por isso que ele não entra nas cartas paulinas, mas eu acredito que foi Paulo, mas tem algumas pessoas que não acreditam, mas assim, cada um, né? Também não interessa, o importante é o conteúdo que tá ali, porque pensa numa carta que é tapão. Quer tomar tapão? Lê Hebreus. Lê a Bíblia toda. Ai, gente, eu não consigo escolher um livro. É difícil pra mim. Vou te falar. Depois de Hebreus, a gente tem as cartas de Pedro, que Pedro escreveu essas cartas para a igreja, ensinamentos de Pedro. Ele deixou registrada 2 cartas, 1 Pedro e 2 Pedro, e temos as cartas do apóstolo João também. 1 João, 2 João, 3 João, são cartas lindas, maravilhosas, cheias de conteúdo de amor, de maravilhas. Depois de João, nós temos a carta de Judas, que também foi escrita por Judas. Judas, não o que se matou. Judas, outro apóstolo. E Apocalipse. E chegamos no livro de Apocalipse, que foi escrevido não tem. Escrevido, complicado. Que foi escrito por João também, pelo apóstolo João também. Quando ele estava preso, ele teve visões e escreveu o que ele viu. E essas visões retratam o que nós vamos viver nos últimos dias, que inclusive muitas dessas coisas nós já estamos vivendo. Você está preparado? Porque o arrebatamento, meu querido, tá chegando. Tá chegando. Então é basicamente isso, gente. Falei tudo já. Essa é a estrutura bíblica. Aí, no material de apoio, porque assim, né, a aula é muito longa, muitas informações. Meu Deus do céu, Letícia, minha cabeça tá assim, ó. Uou! Realmente, são muitas coisas pra assimilar. Por isso que eu deixei aqui pra você uma provinha, pra você absorver esse conteúdo todo que você aprendeu hoje. E se você passar na prova, se você fizer a prova, você tem um material gratuito, maravilhoso, completo, com tudo isso que eu falei, com as referências bíblicas, perfeito. E ainda uma linha cronológica de todos esses acontecimentos, com datas possíveis, prováveis, enfim. Gente, é um material rico, maravilhoso, que eu preparei com todo amor e carinho. Então faça a provinha, tá? Pra você ter acesso ao material. E é isso, gente. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, compartilha com as pessoas, tá bom? Se você tem um amigo, nossa, eu sempre quis aprender a Bíblia, não sei por onde eu começo. Tá tudo aqui, mastigadinho pra você. E esse canal de comunicação é aberto, gente. Então, se você tem uma dúvida, se você acha que eu falei alguma besteira, se você quer conversar, se você... Enfim, deixa seu comentário, me chama lá no Instagram, me siga no Instagram. Então, é isso, gente. Semana que vem nós estamos de volta e quinta-feira tem vídeo também. Então, lembrando que toda quinta, todo domingo nós temos vídeo no canal. Então, não fique de fora, tá bom? Já se inscreva, deixa seu like. E tamo junto, gente. Tamo junto nessa. Vamos desbravar as escrituras juntos. Vem comigo nessa aventura. Um beijo e até a próxima aula!